Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhe associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai a lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que, num hino sagrado, elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, a quem estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que estás no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo, estamos no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E vamos lá nos itens 1 a 4. Simplicidade e pureza de coração. No item 1. Bem-aventurados os que têm puro o coração, porquanto verão a Deus. Mateus, no capítulo 5, versículo 8. No item 2. Apresentaram-lhe então algumas crianças a fim de que ele as tocasse e, como seus discípulos, afastasse com palavras ásperas os que se apresentavam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Isso está lá em Mateus capítulo 10, nos versículos de 13 a 16. Que lição nos transmite a passagem lida? Que o reino dos céus só é conquistado por aqueles que têm puro o coração. O reino dos céus é um estado de felicidade plena, cujo ingresso se obtém através da simplicidade e da humildade. Por que Jesus tomou a criança como símbolo de pureza? Porque a criança, com seus gestos inocentes, desprovidos de maldade e egoísmo, é a verdadeira imagem da simplicidade e pureza. Mesmo em uma criança de maus pendores, suas más ações são dissimuladas pela candura dos seus traços infantis. Jesus disse que o reino dos céus é das crianças? Não. Jesus deixou bem claro que o reino dos céus é para os que a elas se assemelham. O aspecto da inocência e candura que vemos nas crianças não constitui superioridade real do espírito, mas a imagem de que deveria ser. No item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz renascendo para a vida corporal as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino do céu é para elas, mas para os que se lhes assemelham.
Nas crianças, essas virtudes são naturais e não artifícios de aparência. O estado infantil é necessariamente de pureza? Não, pois o espírito da criança já é antigo e, na maioria das vezes, possui muitos defeitos a corrigir e qualidades a aprimorar. O espírito que anima o corpo de uma criança pode ser até mais desenvolvido que o de um adulto. O estado infantil é de esquecimento e ingenuidades temporárias. No item 4. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhes pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza, da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa a razão por que, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir. Amodorrados quer dizer esquecidos, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então, por que a criança não se mostra logo como é? Para poder suscitar cuidados e ternuras maternais, e também porque a fragilidade de seu corpo ainda em formação é incompatível com o caráter de um adulto. Para que não lhe imputemos excessiva severidade, Deus dá aos seres, quando nascem, todos os aspectos da inocência. Como é possível ao espírito ocultar o seu verdadeiro caráter quando criança? É que esse caráter está temporariamente adormecido em razão do esquecimento, porque passa o espírito a encarnar e só se manifesta gradativamente após o nascimento, à medida que os órgãos se desenvolvem e ele retorna à plenitude da consciência. Ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono. Qual a importância, enfim, do estado da infância? Proporcionar ao espírito um recomeço com novas informações educativas para o seu processo moral e intelectual. Nessa fase é que se lhe
pode transformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 385. Aproveitando esse texto, é muito importante que as crianças tenham uma evangelização espírita infantil e juvenil, ou seja, aprendam o evangelho durante a sua infância. Conclusão. O reino dos céus é apenas para os que têm puro coração. Jesus tomou a criança como um símbolo dessa pureza em razão da simplicidade e humildade que a caracteriza e nos ensinou que, para conquistar a felicidade, devemos nos assemelhar a ela. Encerramos aqui uma parte do capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. Meu Deus, meu anjo de guarda, agradeço-vos o socorro que me proporcionasse no perigo de que estive ameaçado. Seja para mim um aviso esse perigo e me esclareça sobre as faltas que me hajam colocado sob a sua ameaça. Compreendo, Senhor, que nas tuas mãos está a minha vida e que a podes tirar quando te apraz. Inspira-me, por intermédio dos bons espíritos que me assistem, o propósito de empregar utilmente o tempo que ainda me concederes de vida neste mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.